A gente volta a falar do incêndio, cara, que atingiu uma clínica de reabilitação lá no Paraná, né, Sabrina? Olha, infelizmente, 5 pessoas morreram e outras 11 foram socorridas. A polícia investiga as responsabilidades. Ao vivo agora com a Ana Bianchini, ela está sobrevoando o que restou da clínica, viu, Fred, depois do incêndio. Ana, é com você, minha amiga. E as imagens são tristes, viu, Sabrina? Ótima tarde para você novamente, para o Fred. Pela primeira vez, a equipe da Record sobrevoa, então, essa clínica de recuperação que foi atingida por esse incêndio na madrugada do último domingo. E daqui de cima as imagens são impressionantes. A gente consegue ter noção da dimensão do estrago causado por esse fogo. A casa principal da clínica foi praticamente toda tomada pelo incêndio, inclusive as telhas, o telhado, né, dessa casa, dessa clínica de recuperação foi muito atingido. Ele praticamente derreteu, ficou esse buraco enorme aí na parte de cima da clínica. Foi justamente nesta casa, que eles chamam de casa principal, que o fogo teria começado. No momento em que o fogo atingiu a casa principal, 21 pessoas estavam lá dentro. A gente chama de casa principal porque foi dessa forma que os próprios responsáveis pela clínica informaram à imprensa. Porque, como vocês podem ver, também tem outras casinhas no mesmo lote, que também devem ter pessoas internadas e devem fazer parte de todo esse complexo da clínica de recuperação. A informação que a gente tem, então, é que esse fogo começou na casa principal, que 21 pessoas estavam do lado de dentro, 11 pessoas ficaram feridas com queimaduras e também por intoxicação por fumaça, e 5 pessoas morreram. Outra informação que a gente teve acesso e que é legal a gente falar daqui de cima para o pessoal ter dimensão do desespero que esses internos passaram no momento do incêndio. O estrago é tão grande no telhado da casa que, se a gente fechar a imagem, agora nesse momento a gente já está no máximo, a gente consegue até mesmo ver detalhes lá da parte de dentro dessa clínica de recuperação. A informação que a gente tem é que esses internos, eles dormiam, as portas eram trancadas, digamos assim. As portas eram trancadas com cadeados durante a noite, até mesmo para evitar qualquer tipo de fuga, o que a gente sabe que costuma acontecer em clínicas de recuperação. Por conta desses cadeados, os internos eles tiveram bastante dificuldade para deixar o local do incêndio. Então, o que eles precisaram fazer? Eles precisaram quebrar uma janela da casa principal. E todos eles conseguiram se salvar e conseguiram sair justamente por causa dessa janela. E aqui de cima, vocês estão vendo, é uma clínica bem estruturada, tem inclusive piscina, casa, área de descanso. E a casa atingida, então, foi a casa principal da clínica, que aparece aí na sua tela, completamente destruída. Cara, literalmente, né? Literalmente, ainda há pouco o Tatuzinho entrou com a gente também de link e falou, cara, que eles têm 15 dias para fazer isso aí. Eu acho bastante difícil retomar todo esse telhado aí. Foi muito fogo, o fogo derreteu as telhas, trincou paredes e tudo mais. O estrago foi grande. Tatuzinho, inclusive, está no local. Pode dizer mais pra gente, inclusive, desse estrago. Tatuzinho, você aí de perto, aqui de cima a gente vê o telhado que não sobrou quase nada, mas as paredes aí parecem estar iguais, né? Não deve ter sobrado muita coisa, né, meu irmão? Fred, são muitos problemas estruturais que a gente percebe nessa clínica que agora está interditada por parte da Defesa Civil. A gente está aqui, segue na porta dessa clínica que fica aqui na chácara 420, na comunidade Boqueirão, que é na região do Grande Paranoá. E você vê desse lado que você vê que a área está toda isolada. Inclusive, na hora do momento do incêndio, que alguns até falam, Fred, só isso vai vir na apuração da investigação da Polícia Civil, diz que tinha um carregador de celular na tomada que possivelmente tenha provocado todo esse incêndio que acabou provocando a destruição. Você vê que alguns que estavam ali internos, deitados na hora dormindo, eles conseguiram se salvar, né, porque quebraram a janela e conseguiram sair. Mas você vê, Fred, que a sede que foi tomada pela chama, pelo incêndio muito forte, estava trancada, segundo relatos de testemunhas, com cadeado. E além disso, as janelas, elas têm gradios. Como a Ana Bianchini disse muito bem,
Isso também é até por questão de que alguns internos, às vezes, estão no processo de recuperação. Alguns tentam, obviamente, fugir, mas você vê, sede toda isolada, você vê que ao lado tem as casas ao redor, que onde estavam também outros internos dessa clínica de reabilitação. Esses, inclusive, saíram ilesos nessa história, inclusive todos, Fred, desesperados para tentarem ajudar o que estavam ali tomados pela chama, algo muito forte realmente. Agora, Fred, a gente tem uma novidade, a gente disse agora há pouco que 11 pessoas, 11 internos que tiveram queimaduras pelo corpo, que ficaram intoxicados pela fumaça densa, eles seguem internados em diversos hospitais. Agarram, Hospital de Sobradinho e o Hospital da Região Leste, que é o Hospital do Grande Paranoá. Agora a gente tem informação com relação aos mortos nesta tragédia. Podemos dizer assim, tragédia. Os mortos, os corpos de Darli Fernandes Carvalho, 26 anos, José Augusto Rosa Neres, 39 anos de idade, Lindenberg Nunes Pinho, 44 anos, Daniel Antunes Miranda, 28 anos e o João Pedro Costa dos Santos Moraes, ele que tinha 26 anos. Esses corpos, assim que houve o trabalho de perícia por parte do IC, o Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, aqui em loco, esses corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal, o IML aqui da capital. Só que até o momento, esses corpos ainda não foram liberados para que aconteçam as cerimônias tanto de velórios, bem como também de enterro, cerimônia de velório e enterro dessas vítimas desse trágico incêndio que acabou, mais uma vez, repito, você vê ali a destruição. E como a gente disse, Fred, a polícia deu um prazo aí, a defesa também, a Defesa Civil, de 15 dias para que o diretor da clínica ele possa reestruturar todos os problemas existentes, que vão desde extintor de incêndio, janelas, gradios, portas, telhados, ou seja, é um prazo muito curto para que a clínica possa, então, voltar à ativa novamente, porque a gente vê que ficou bastante destruído. Fred. Cara, pois é, a gente consegue ver imagens ali do chão, imagens ali do ar agora, tudo ao vivo para vocês. Essa é a Record, gente, em cima sempre do fato. Logicamente, no lado direito aí, mais do nosso helicóptero, parece um lugar grande, né, gente? Parece um lugar bem grande aí. O Tatuzinho falou, a Aninha falou, das pessoas que estavam trancadas dentro dessa casa ou que poderiam fugir. Não é a melhor opção, né, gente? Não é a melhor opção. Teria que ter seguranças, né? Teria que ter vigilantes nesse local. Aninha, será que a gente consegue ir com o nosso comandante aí? Quem tá lá? É o Freire? Quem tá lá é o Freire? Eu queria, Freire e Márcio, será que a gente consegue ir pra cima dessa casa aí pra tentar focar ali dentro? Pra gente ver que cômodo é esse que tá com um buraco maior? Se é uma sala, sei lá, se é um quarto, se a gente avista alguma coisa de cômoda, se a gente avista alguma coisa de cama. Pelo jeito não, né, cara? Pelo jeito aí o que a gente vê é muita destruição. Não dá pra entender que cômodo é esse, né, Sabrina? Não, a gente vê que tudo foi consumido pelo fogo, né? Olha lá, o estrago dos telhados, né? E tudo por dentro consumido mesmo. Ana Bianchini, você consegue ver alguma coisa daí mais você que tá mais perto? Realmente, lá por dentro, a situação é só de bastante destruição, Sabrina e Fred. A gente percebe até mesmo as paredes dessa clínica aí bastante escurecidas por conta das chamas e desse fogo que demorou para ser combatido pelos bombeiros, viu? A gente sabe que normalmente dentro de casa tem bastante colchão, tem bastante madeira, vários móveis e tudo isso é material inflamável, o que faz sim com que esse fogo ele tome uma proporção maior em um menor período de tempo. Ainda de acordo com essas imagens que vocês estão vendo aí na tela, é importante a gente falar que a Defesa Civil isolou o local, tá bom? A casa, ela corre risco de desabamento, ela teve as estruturas completamente danificadas pelas chamas e por conta disso, a Defesa Civil precisou isolar essa casa principal da clínica de recuperação. A gente percebe, né? Nem com uma reforma, nem com obra, esse local ele voltaria a ser um local seguro. A estrutura realmente ficou bastante danificada. A gente percebe também que já é uma casa mais antiga, uma estrutura mais antiga. Então, por aqui, eles vão ter que realizar muito trabalho. E aqui no cantinho,
vou até ver se a gente consegue mostrar, a gente percebe que tem muita roupa no varal ainda, ó. Esse é o varal que é usado justamente pelos internos, onde eles, né, botam as roupas para secar. E essas roupas, elas continuam aqui. Elas indicam que realmente todas as pessoas, elas deixaram o local às pressas e que a clínica está definitivamente interditada, pelo menos a casa principal. Inclusive, a gente consegue ver a fita, né, da Polícia Civil, essa fita que foi utilizada durante a perícia, ela que é usada para demarcar o espaço da perícia, impedir que as pessoas entrem, né, na cena de onde tudo isso aconteceu. Essa fita, ela continua aqui no local, bem ao lado da piscina, e ela está em volta de toda a casa. Ou seja, todo esse trecho aqui, ele está interditado. Primeiramente, foi interditado pela perícia e agora ele permanece interditado após o laudo emitido pela Defesa Civil, que indicou que a estrutura está comprometida e que a clínica corre o risco de desabar. Ali, como eu disse para vocês, ó, quando a gente fala de casa principal, né, tem uma outra casinha amarela ali na frente, tá vendo? E ali também tem quartos, inclusive uma das portas está aberta nesse momento. A gente não sabe se algum responsável pela clínica continua aqui no local, né? Nem que seja para realizar uma segurança do local onde isso tudo aconteceu, mas também tinham internos nesta outra casa, porque quando o incêndio começou, tinham 46 pessoas na clínica e dessas 46, aproximadamente 21 estavam na casa principal. As outras estavam pelas outras casas e pelos outros pontos aqui da clínica de recuperação. Obrigado, Aninha. Valeu pelas informações aí. Daqui a pouquinho vai ter uma coletiva sobre esse caso aí. A gente vai estar em cima para trazer mais detalhes para vocês. Tatuzinho também, muito obrigado, viu?